eu sou a laia, o fone na raia, sai da tocaia, pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia. Então, Ian Lima, mais uma vez aqui no Búzios Podcast e dessa vez com o Dr. André Ganado, médico e ex-prefeito de Armação dos Búzios. Doutor, que prazer ter o senhor aqui. Vamos ter um bate-papo bem formal, bem despojado. A presença sua no Búzios Podcast é fundamental. Essa cidade precisa entender tudo aquilo que foi feito durante os seus mandatos e tudo aquilo que o senhor pretende, sua atuação como médico. É um prazer ter o senhor aqui, doutor. Obrigado, Ian. Obrigado a toda a equipe aí do Búzios Podcast. Obrigado pelo convite, né? Mais uma oportunidade de poder estar conversando não só com vocês, mas com todo o público que acompanha aí o canal de vocês, né? Obrigado aí. Bacana, doutor. Doutor, antes de mais nada, o senhor é médico. O que o senhor pensa hoje do cenário, né, pós-pandêmico? Como é que está Búzios em relação a isso? Como é que é a saúde em Búzios hoje? O sistema de saúde público ou privado, ele está saturado. Né? Nós temos Hoje aqui na cidade ou o senhor fala em relação? Geral. Em geral. Então, está saturado porque nós temos uma máquina de criar problemas, de criar doenças. Como eu já havia comentado, isso já vem comentando. O que seria máquina de criar doenças, doutor? São comportamentos. Né? A gente hoje não tem um hábito, nós cidadãos não temos hábito de cuidar da saúde, administrar a nossa saúde. Quem é o maior responsável pela nossa saúde somos nós. Né? Então a gente tende a terceirizar as coisas. Então acaba transferindo para um sistema de saúde ou para um médico. Por quê? O que você come, o que você bebe, né? Se você faz atividade física ou não faz, se você fuma. Interfere. Então isso vai com certeza trazer consequências para a saúde, né? Além da questão de acidentes de trânsito, que hoje são problemas assim frequentes no pronto-socorro de qualquer lugar do Brasil, por conta de toda uma falta de compromisso, de comportamento das pessoas em respeito ao trânsito, respeito ao pedestre, respeito às faixas, as motocicletas. A educação do trânsito não há, né? Não há educação. Isso, não há educação no trânsito, não há respeito, né? As pessoas acham que podem fazer tudo sem limite, parece que elas não estudam as regras, né? Quando vão renovar a carteira. Então a gente vê aí atos assim totalmente irresponsáveis, comportamentos totalmente... e o resultado acontece todo dia no hospital. Sim. Você anda pelas obras de Búzios, ninguém está usando equipamento de segurança, né? Entendeu? Ninguém está usando os EPIs. Você pode reparar, anda por qualquer... Então, assim, é necessário que as pessoas revejam seus comportamentos, porque o sistema de saúde não tem como absorver esse tipo de problemas que já são os comuns com o envelhecimento, né? As consequências de todos esses maus hábitos que deveriam ser revistos. Sim. São maus hábitos, né? Mas o senhor acha que, assim, eu entendi perfeitamente, mas as pessoas às vezes elas vivem num determinado ritmo de vida que hoje não param para pensar, peraí, deixa eu prestar atenção, nem presta muita atenção no trânsito, nem presta muita atenção em nada. A vida anda tão corrida, ainda mais pós-pandemia. O senhor não acha que deveria haver políticas públicas educacionais para tornar o cidadão mais ligado na própria saúde, mais atento nos seus cuidados próprios, através de serviços públicos para isso? O que o senhor acha? Eu acho que até poderia ter, mas a gente tem, Ian, começar a entender que o serviço público ele não pode ser responsabilizado por tudo. Por tudo, entendi. Entendeu? Ele não tem como tomar conta de uma pessoa 24 horas por dia, ele não tem como tomar conta de uma cidade 24 horas por dia. A partir do momento que houver comprometimento das pessoas com a sua saúde, com a sua cidade, uma questão de civilidade, respeito ao próximo, né? Os limites de cada um, a gente vai viver muito mais fácil, vai depender muito menos de poder público, que a gente vai ter menos problemas. Sim. É diário. Se você for para a porta do pronto-socorro agora, você vai ver lá que tem agora alguns acidentados já de motocicleta. Esse final de semana eu recebi informações que aconteceram acidentes, né? Complicadíssimo. Nos últimos 15 dias,
foram 2 acidentes, que dois tiveram fatalidade e em seguida teve mais uma pessoa do segundo acidente que faleceu. Esse final de semana também. teve acidente fatal? Esse final de semana não teve acidente. Mas no semana passada, né? Semana passada. Eu lembro. Na questão até da manutenção das estradas e tal, que está proporcionando isso. Né? Uma questão que precisa ser discutida também. Muito discutida. Mas, assim, se as pessoas sabem que está acontecendo uma manutenção de forma inadequada, porque estão imprimando a estrada toda, que estava ruim e ficou péssima, para depois asfaltar. Existe uma cronologia. Nesse intervalo de tempo estão acontecendo acidentes. Sim. As pessoas têm que tomar mais cuidado, ter mais atenção. Então peço a vocês aí, como um canal importante na cidade, para estar alertando as pessoas. Olha, cuidado. Sempre. Nós estamos numa fase aí, ainda não foram asfaltadas as estradas e está lá com muito buraco, falta de sinalização plena, né? Tem alguma sinalização, mas não tem igual. Exatamente. Então, a gente observa as pessoas precisam ser mais cuidadosas. Mas o que eu quero dizer aqui, para mim hoje é muito cômodo chegar e jogar a culpa toda no poder público. Claro. Né? Eu já passei por isso. Então eu tenho que ser justo. Assim como eu gostaria que tivessem sido comigo. Sim. O ser humano não pode perder o senso de justiça. Independente para qual time você torce, para qual religião você tem preferência, ou para qual grupo político você se engaja, você tem que ter senso de justiça. E responsabilidade. Então você mesmo está se desconfigurando, se descaracterizando. Certo. Então não dá para atribuir tudo que acontece ao poder público. As pessoas precisam assumir seus papéis de cidadãos e respeitar as regras. Cada um fazer a sua parte, né, doutor? Cada um fazer a sua parte. Exatamente. Né? Tem até um filme interessante que era onde o prédio foi todo pichado, a horta foi toda destruída, e aí o rapaz passa, tinha um que estava fazendo a manutenção do prédio, ele falou, não, mas isso aí não é você não, isso é o zelador que tem que fazer. Tem que fazer, transferindo a responsabilidade. E ele fala assim, é o Protetor 2, ele fala assim, é com Denzel Washington? Exatamente. Fantástico, sou fã dele. Eu também. Aí ele fala assim, vocês têm que aprender que isso aqui é de todos nós. Nós temos que cuidar de Ele queria transferir a responsabilidade. O zelador, problema de zelador. É muito fácil viver assim, isso não é problema nenhum, não. Aquilo que eu falei defeito grave do ser humano. O cara molha o canteiro dele de um lado da rua e não molha 3 metros que na frente, e em frente ao negócio dele. Então, assim, isso aqui não é problema meu, isso é problema da prefeitura. A cidade é nossa, a cidade não é do prefeito, não é do vereador. Sim. Você não gosta do prefeito, não gosta do vereador? Tudo bem, é a democracia. É verdade. Mas a cidade é nossa, não é dele. Claro, é de todos. Entendeu? Sim. Então nós temos que cuidar da nossa praia, temos que cuidar das nossas calçadas, das nossas estradas. Assim como o serviço público tenta respeitar as faixas de pedestre, tanto pedestre quanto os motoristas de carro. Por isso que quando eu fazia aquelas propagandas eu colocava motoristas e pedestres, respeitem a faixa. Os pedestres também têm que respeitar. Motoristas e pedestres. Porque o pedestre sempre Cada um fazendo sua parte. A gente tende a ser um pouco hipócrita. Então, o pedestre é um coitado. Não, o pedestre, ele tem que respeitar a faixa. E nós temos que parar para que eles possam utilizar, porque em qualquer cidade do mundo, a preferência é pedestre, depois bicicleta, depois transporte coletivo, por último, transporte privado. No caso de Búzios aqui, doutor, os animais, né? Porque a gente tem um pedaço ali no Portal da Ferradura que a bicharada, os animaizinhos têm que passam, né? Aquela transferência de animais para um lado para o outro, que aquilo ali é muito importante as pessoas prestarem atenção. Eu, por vezes, parei ali, já tirei tartaruga, já esperei capivara passar, jacaré passando, é fantástico. Então, assim, isso que o senhor falou aqui é tem muito importante. Gambá, né? Gambá, tipo de gambá, a cidade do gambá devia ter um símbolo máximo também com gambá, que é fundamental para a nossa biota, para a fauna. E assim, é muito importante o que o senhor falou. Vamos aproveitar o ensejo. Nosso doutor aqui acabou de falar e é muito importante, gente, a população de Búzios prestar atenção, fazer sua parte também. Estamos em momento de obra, a prefeitura está e o estado está com várias obras na cidade. Vamos prestar atenção ao atravessar e os serviços públicos cuidarem também da sinalização, né, doutor? Também é muito importante. Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Doutor, como eu lhe perguntei, agora em relação assim, o senhor é prefeito de 2 mandatos, né? E sendo médico, como é que é isso? Como é que foi para você, doutor,
ser médico e prefeito assim concomitante. Você continua fazendo o seu trabalho como médico, exercendo sua função de médico durante os mandatos, não foi? Continuei. Como é que foi isso? Deu para manter? Teve Não. prioridade? Como é que foi isso? Não deu para manter. Eu era doido para te perguntar isso, doutor. Não deu para manter a frequência no consultório, Sim. porque a prefeitura exige muito da gente, né, pela quantidade de demanda que a prefeitura tem. Você imagina o seguinte, a nossa casa é difícil a gente cuidar. Imagine uma cidade com uma série de necessidades, e às vezes em cada lugar tem uma necessidade diferente, né, e você tem que coordenar e concatenar as pessoas, as ideias, para que as pessoas possam compartilhar e aplicar, porque é difícil, porque nós temos lá quase 3.000 funcionários, né? E nem todos estão interessados, nem todos têm o compromisso, né? Faz parte do ser humano, infelizmente. Então você tem que ter o poder de convencimento para que as pessoas entendam que nós somos servidores públicos, nosso emprego existe porque existe o público. Somos pagos para poder cuidar do público. O público é o motivo da nossa existência, que nós estamos ali, somos servidores, o nome já diz tudo, funcionário público, servidor público. Para atender o público. Atender o público. Então, nós temos que ter todo esse trabalho para convencer, para você conseguir realizar. Né? Você sabe que na sua casa é filho, são colaboradores, que você também precisa ter esse exercício todo dia. Né? Convencer a pessoa, que às vezes a pessoa não concorda, para que vai fazer isso? Né? Sim. Mas você não é o prefeito? Mas eu não sou dono de ninguém, não, nem da cabeça de ninguém. Não já teve o caso, doutor, já teve o caso de, por exemplo, você está numa reunião importante em relação a toda a cidade, né? Afinal de contas, você como prefeito, e pintar uma emergência, só tem que parar, olha só, tem que ir, tô com uma emergência, tem que sair. A gente está aqui, estava te aguardando, mas na emergência, de repente, aconteceu alguma coisa, né? Com algum paciente, alguém? Eu estou com uma paciente no soro, mas graças a Deus ela já está estável. E já aconteceu ter que sair correndo para fazer alguma... Poucas vezes, porque tem outros serviços também, tem outros colegas que também atendem, entendeu? Entendi. Não era assim, como se eu fosse o único médico, eu tinha que sair, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Ou se for um paciente que seja um paciente já que eu esteja acompanhe há 32 anos, porque eu já estou há 32 anos aqui em Búzios, aí... E aconteceu algum caso desse na sua gestão? Você tá muito pouco. Chegou muito a acontecer. Pouco. Entendi. Pô, eu fico imaginando, né? Prefeito e médico não é uma missão fácil de nenhum dos lados. Não. Ser médico eu não considero fácil, nem ser prefeito. Nada fácil. São profissões, são situações que o ser humano se enquadra que não são fáceis. Eu vim para Búzios para trabalhar. Sim. Eu vim aqui para um reforço de plantão, 1990, 7 de janeiro de 1990. Caramba. Reforço de plantão. São domingo, 32 anos, né? Domingo. Entendeu? Então, eu não vim para Búzios porque tinha praia bonita, por causa disso e aquilo. Eu vim para cá porque apareceu uma oportunidade de dar um plantão. O salário era interessante. O senhor veio de onde? Na época eu morava na Tijuca, mas eu sou nascido na Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu. Município de Nova Iguaçu. Aí eu mudei para Tijuca com 18 anos e depois eu vim para Búzios. Da Tijuca eu vim direto para Búzios. Para residir medicina ou foi para ser residente de medicina em Búzios ou foi como? Não, eu já vim para Búzios no último período de medicina. Aí depois eu fui para o Rio fazer pós-graduação, mas morando aqui. Entendi. E voltava, ficava lá 2, 3 dias e voltava. Entendi. Lá no Hospital Universitário da UF, né? Como é que era a saúde naquela época em Búzios? Era uma casa alugada, adaptada para um pronto-socorro. Não tinha nada. Não tinha hospital, não tinha nem nada. Um raio-x você conseguia fazer. Era só no amor. Estetoscópio, aparelho de pressão e a equipe que era muito dedicada. Todo mundo tinha o maior carinho um pelo outro. Não interessava se era motorista, se era auxiliar de enfermagem. Na época ainda tinha auxiliar de enfermagem. Técnico de enfermagem, enfermeiro. Era todo mundo unido. Não tinha esse negócio, todo mundo caía dentro um com o outro. O que tem que fazer agora? É lavar chão, lavar chão. Todo mundo fazia. Manutenção. É atendimento médico. Todo mundo focado ali. Entendeu? Aqui era o 3º distrito de Cabo Frio, né? Não tinha... Isso. Então não tinha essa configuração que se criou hoje, né? Quantas unidades de saúde temos no total aqui hoje, doutor? Você tem esse dado? Não, eu posso fazer para você. PSF Bahia Formosa, PSF Sem Braça, Zé Gonçalves, PSF Sem Braças, PSF São José, PSF Capão. Lá na Rasa, né? PSF na Rasa tem lá o de Vila Verde, tem do Arpoador, tem o da Rasa,
mais 3, já são 8. 8 até Aí então. tem o da Brava, 9. Mais as 2 policlínicas, mais as 2 fisioterapias. 12, 14 já. Ferradura, Manguinhos. Olha só. Ferradura, Jeribá, Manguinhos. 16. A gente está com 100% de cobertura de PSF. É isso que eu ia falar. Tem bastante infraestrutura. Tem pessoal que comporta, que preenche esse espaço todo. Claro, tem. Mas E na sua concepção Ian, funciona como deveria? funciona como deveria. Claro que tudo na nossa vida a gente pode melhorar. Certo. Né? Claro que a gente pode melhorar. Sempre a gente pode melhorar. Mas funciona hoje esses PSFs, que assim, é o serviço de saúde que eu sou apaixonado, porque é a medicina preventiva. Família, né? Tá É ali ali perto, né? que vai à sua casa, Isso conhece o ali. seu problema, não conhece a sua doença, conhece Qual o o seu problema? contexto, Sim. o ambiente que Sim. você vive, a sua família, Os causadores da tua doença, né? De a repente. estrutura que você vive, o tipo de água, o saneamento, Isso aí, né, os conflitos familiares. Então, o médico ali ele tem condições de tratar a pessoa e não a doença. Exatamente. Entendeu? Entendi. Nosso sistema de saúde é um sistema de saúde para tratar a doença e não para Englobar todo o contexto. trabalhar pela saúde. Entendi. E o sistema de saúde da família, ele trabalha para a saúde. Ele não trabalha para a doença. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, os hospitais, pronto-socorro já são para atender doença. Entendi. É diferente. Então, o PSF Funciona é melhor, um na sua promovedor opinião. de saúde. Então, ele vai evitar que tenha derrame, que tenha infarto, que tenha insuficiência renal, né, que tenha as complicações das doenças, o pé diabético, a cegueira, as amputações, Sim. a hemodiálise. Então, ele vai trabalhar evitando essas coisas, porque ele faz uma busca ativa. Você tem os agentes comunitários de saúde, que foi feito até um último concurso, né? Sim. Um processo seletivo. Então as pessoas já estão aí atuando. Com isso, né, você faz uma busca ativa. É o que Então, você a falou, pessoa o sistema vai à mais sua funcional, casa, né? Mais funcional. vai à sua casa e tal. Então, esse programa, esse sistema de saúde preventiva, que a gente tem que introduzir em cada segmento, né? Na segurança, né? Na em todos os educação, setores. a gente ir lá e corrigindo as nossas deficiências, né? Buscando. Exatamente. Os contatos que eu tive com as pessoas que precisaram, né, até hoje, né, 17 anos aqui, as pessoas que precisaram do sistema de saúde de Búzios, eu nunca ouvi assim, uma reclamação, lógico, sempre um atraso, alguma coisa que acontece no sistema no Brasil inteiro. Mas as pessoas elogiam muito o sistema de saúde aqui de Búzios, assim como esse perfil que o senhor falou em relação aos PSFs. E na sua gestão o senhor deixou um legado na saúde, né? É 100% de cobertura. Você deixou um legado na saúde que reflete nesses primeiros anos de governo, desse governo sucessor aí, né? Sim. Agora, aí quando você fala de pronto-socorro, nós temos um pronto-socorro aberto. Aberto? Como assim aberto? É porta aberta. Quem chegar lá vai ser atendido. Quem chegar, não importa de onde se tem cadastro. Seja argentino, seja brasileiro, seja de Búzios, Somos seja de Cabo cosmopolitas Frio, aqui demais, né? Tem que... seja de Cabo Frio, seja de São Pedro. Chegou na emergência, é atendido, porta aberta. A familiar vai lá, Então, faz o que tem que fazer, mas... Aí vem aquele dilema que eu comentei na outra entrevista de outro lugar. Sim. É quanto melhor, pior. Porque aí você acaba virando uma referência da região. E nós não temos estrutura para isso. Nós somos uma população de 40 mil. Sim. Recebemos recursos para 40 mil. E atendemos, se você for lá ver hoje, eu não sei quanto está a estatística, mas pode ter certeza que é uns 300, 400. Quando a gente fez o bloqueio para a questão de saúde pública, o atendimento caiu muito. Eu lembro. Por quê? Sofreu bastante crítica com aquilo, né, doutor? Já metralhado com aquilo, né? Porque fechou. Mas já há um hábito já Sim. de pessoas de outro município utilizarem o nosso serviço, porque é um serviço que tem uma estrutura melhor, tem mais equipamento, tem mais plantonistas, médicos, insumos, entendeu? Então acaba sobrecarregando. Aí o morador da cidade quer ir buscar o serviço, aí demora o atendimento, aí tem problema. Sim. E se associar isso questões de gestão, obviamente isso fica mais... Vai agravar. Vai se agravar. Vai se agravar, entendi. Tá, mas sem dúvida nenhuma,
nosso pronto-socorro, os nossos pronto-socorros hoje são muito procurados, tanto da Rasa quanto o do Rodolfo Perissé. Da Rasa, né? porque é fronteiriço bem com Cabo Frio, né? Com Maria Joaquina. Um problema que é muito comum é as pessoas confundirem as finalidades dos serviços de saúde. A pessoa Como assim, tem doutor? uma micose na unha, cai no pronto-socorro. Ah, sim. Tá doendo? Começou a doer, coçar? Não, às vezes esse troço também que tô achando isso aqui, eu vou lá no hospital. Você Entendi. pode ver que a pessoa fala assim, eu vou lá no hospital. Na realidade, ele tinha que ir ao médico de família. Sim. O médico de família vai pedir exame, vai examinar, vai passar remedinho. Um dermatologista, vai sugerir um dermatologista, né? Vai O médico de família é aquele que vai entender. atender, vai medicar, ou se ele se sentir inseguro para tomar aquela decisão, ele vai te encaminhar para um centro de especialidade que são as policlínicas. Que não sufoca o hospital. Por com quê? emergência. Não sufoca o hospital. A policlínica, ela acabava atendendo alguns bairros que não tinham PSF, Sim. então a policlínica acaba ficando sufocada. E aí, quando eu acho que eu tenho dor de cabeça, que eu preciso de um neurologista, eu vou ao neurologista e tiro a vaga de uma pessoa que está com tumor na cabeça, que vai esperar mais um mês. Aí porque já. a pessoa que estava com sinusite achou que estava com um problema neurológico, Com aquela dor de foi cabeça. lá e marcou a ficha dele. Então, as pessoas precisam entender que o sistema de saúde é descentralizado, ele vai estar em cada bairro. Eu sempre falei da descentralização, da democratização da saúde, porque você tendo um postinho no seu bairro, você não precisa gastar dinheiro de passagem, você pode ir a pé, pode ir de bicicleta. Verdade. E quantas muito pessoas funcional, não muito têm funcional. dinheiro para pegar uma van, para pegar um ônibus, para vir até o pronto-socorro, e às vezes precisam de acompanhante. Ônibus aqui é complicado. Van, né? Tem as Entendeu? vans, mas também as pessoas às vezes podem ter condição de pegar. Então, Ônibus o ideal é que a pessoa vá, a policlínica vire um centro de referência, ou seja, o médico do PSF vai encaminhar para lá. Ou aqueles pacientes que já são pacientes complexos, que aí o próprio médico, o cardiologista, o neuro, o pneumo, já vai reagendá-lo para voltar numa próxima consulta. Entendi. Ou então o PSF vai, esse paciente aqui fugiu meu limite, quer dizer, eu estou no meu Já limite, tem eu que vou ir pra- encaminhar ele vir para pra um cá, cardio, vou pra- encaminhar ele para um gineco, vou Um encaminhar especialista, para né? um especialista. Um especialista. E aí a policlínica fica descomprimida. Entendi. Quando as pessoas, por vontade própria, vão lá marcar ficha, às vezes elas ocupam a vaga. Então é importante que a população entenda esse funcionamento para que ela tenha um serviço de melhor qualidade, entendeu? E às vezes as pessoas não entendem, elas acham, não, mas eu estou acostumado a tratar com Ali. o doutor tal, É. eu Ele estou acostumado tá a ir ali. lá, É. agora eu tenho que ir para PSF. E é melhor para as pessoas. Isso vai ser melhor para todo mundo. É, mas eu não entendo. PSF, por exemplo, só atende quem for de Búzios. PSF é para É morador de exclusivo, Búzios. é ambulatório, não é urgência, é exclusivo para morador. Sim. Ele tem que estar cadastrado naquele endereço ali, que eles fazem uma busca ativa, vão lá com a Sim, assistente faz social. uma visita, né? Isso. Entendi. E aí é que ele passa a frequentar aquela unidade de saúde de referência dele naquele bairro. Entendi. Né? E aí aquele médico vai encaminhar para a policlínica. Isso seria o ideal. E o pronto-socorro é para quê? Uma dor aguda, uma urgência. Sim. Né? Uma cólica menstrual, uma dor de cabeça que não consegue melhorar, uma falta de ar, uma crise de asma, pronto-socorro. Pronto-socorro. A pressão alta, que está com sintoma, pronto-socorro. Entendeu? É uma urgência. Agora, Perfeito. urgência é diferente de emergência. Urgência O cara é tá uma, ferrado e precisa urgência é ser uma cuidado. coisa que ele Emergência. precisa de um atendimento, porque aquilo ali incomoda muito a ele. Emergência, se ele não for atendido, ele morre. Então, Exatamente. um tiro, uma facada, um atropelado, um politraumatizado. Emergência Emergência. é mais grave do que a urgência. Entendi. Emergência é risco de vida. Tá? Entendi. Então, a prioridade do pronto-socorro é atender emergência. Emergência. Então, o médico do pronto-socorro, ele está lá para atender, para salvar vidas. E dos postinhos para acompanhar a E família. evitar que ele chegue lá no pronto-socorro. Evitar que ele chegue no pronto-socorro. Tá? Mas aí nós temos que cuidar do nosso sistema de trânsito, da nossa segurança de aí trânsito. é uma reação para não ter em cadeia. um monte de atropelamento, um monte de acidente Verdade. de trânsito, um monte de queda de motocicleta. E a motocicleta passa pela direita, passa pela esquerda, passa pela calçada. Na hora que convém, Uma barulheira danada, sem contar a poluição sonora. na hora que convém, um ocupa caso um espaço grave de aqui. veículo, na hora que não convém, passa no corredor. Pô, não pode. Entendeu? E aí a pessoa atravessa fora da faixa, ele passa no corredor, atropela a pessoa fora da faixa, a pessoa está na direita, dá um passo para. Tá na calçada, dá um passo na rua, o cara É atropelado, vem esbarra. passando pela direita, já atropelou. O outro abriu a porta do carro para poder descer na calçada, a moto está passando no cantinho, já bate a moto, já quebra o pé, já corta não sei o que, já cai no chão. É assim. Eu parei, ano passado eu parei aqui em frente ao Nicomédico, uma pessoa sair da condomínio das Acácias ali,
E o carro, eu parei, quando eu parei, o carro saiu, a motocicleta ultrapassou todo mundo a toda velocidade, bateu no carro, voou, já quebrou a perna na minha frente. Na hora. Você teve que dar aquele respaldo, Exatamente. óbvio ali. Até chegar a ambulância do bombeiro. O bombeiro faz atendimento de rua e Encaminha a prefeitura faz atendimento de casa. Obviamente, esses serviços têm que interagir. Tem que se comunicar, inclusive. Muito, tem que se comunicar, tem que interagir, tem que haver entrosamento. Ah, tem um problema em casa, mas é uma queda de uma laje, eu não sei o que, vai o bombeiro. O bombeiro tem muito mais estrutura e experiência para isso. Ah, é um caso na rua, mas eu só estou com uma ambulância, minha ambulância teve que levar, remover me dá uma cobertura lá, a prefeitura vai lá. Importante que o cidadão seja atendido. Sim. Só que as pessoas, aquilo que eu estou te falando, o pronto-socorro, a finalidade do pronto-socorro é urgência e emergência. Então, às vezes a pessoa vai ao pronto-socorro para pegar um atestado. Aquilo que a gente estava conversando. Que às vezes a pessoa, o patrão, o chefe, o diretor, ele tem que ter capacidade de avaliar o perfil do funcionário dele. De quem ele contrata, o funcionário de quem faz parte da equipe. Né? Pode faltar por uma questão familiar, por uma questão emocional, e ele tem que estar apto a poder falar assim, não, pode ficar em casa hoje. Claro. Ah, não, tem que ir para o pronto-socorro pegar um atestado. Inventou uma doença pro... Aí a pessoa vai lá... Cara, não tá com nada, né? Não tá com nada. Por um problema emocional, por um problema familiar. Conversa, ele tem que ir lá para o pronto-socorro para fazer uma consulta, para pedir um atestado para justificar a falta dele naquele dia. Porque às vezes o caso dele é de um psicólogo, por e exemplo. Tem vezes... psicólogo lá no pronto-socorro? Tem, mas é para dar cobertura para aqueles pacientes que ficam internados, né? Entendi. Então, porque não é fácil você ficar internado lá sozinho, longe da sua família, longe de todo mundo, Deus me livre. E o psicólogo é fundamental. Exatamente. Para essa finalidade, entendeu? Sim. E aí vai a pessoa no pronto-socorro que quer faltar na sexta-feira para poder pegar o final de semana, poder viajar. Que ele deveria conversar com o patrão dele, com o chefe dele. Amigo, você pode me liberar, estou precisando descansar. É natural. Qualquer um precisa disso. Sim. Entendeu? Então, eu dei folga esse final de semana todo para Diego. Diego ficou descansando sábado e domingo. Diego se deu bem, Diegão. Exatamente. Desde sexta-feira, na hora do almoço, dei folga para ele. Então o cara poder ficar relaxado e professor. Tal. Então, assim, a pessoa tem que ter liberdade de falar com o patrão, para isso que existe chefe. Para poder ter poder de decisão, de avaliação, perfil daquele funcionário. Ah, mas o funcionário é complicado, não sei o quê, então manda ele para o pronto-socorro. Aí ocupa mais uma vaga no pronto-socorro, é mais um atendimento, o médico perde 10, 15 minutos. Totalmente desnecessário. Doutor, aqui a gente fez o seguinte, a gente falou da saúde hoje, né? Eu perguntei logo como é que você acha que está a saúde hoje, e muita gente me fala que é bem atendido, tudo, você deu o panorama aí, eu entendi que a gente está bem coberto em termos de infraestrutura. Mas como era a saúde antes de André Granado prefeito e como se tornou a saúde a partir do seu mandato, primeiro mandato? Bom, tem que lembrar que eu fui convidado por Toninho Branco, prefeito, em 2006 para assumir a saúde de Búzios. Sim, você foi secretário de saúde de Exatamente. De Búzios. Mirinho inaugurou o hospital em 2004, antes de sair. Toninho Branco assumiu em 2005. Sim. Aí ele trouxe o hospital de volta aqui para o Peuzinho, trouxe o pronto-socorro, para o Peuzinho. Pronto-socorro, né? Montou o hospital, faltava uma série de equipamentos, adequou o hospital e em novembro de 2005, com a presença do ministro da Saúde, o hospital foi reaberto. O Rodolfo Perecer. E as coisas não estavam caminhando muito bem e eu fui convidado para assumir a saúde, embora tivesse sido candidato a vereador com a Maria Alice. Sim. Né? E Valmir da Rasa, e a nossa chapa. Isso não foi eleito, bem lembrado, não foi eleito vereador, mas foi eleito prefeito, né? Interessante. Aí, nessa época eu fiquei em 10º lugar em voto, mas não tinha legenda para eu entrar. Sim. Enfim, de qualquer forma, eu fui convidado por Toninho Branco a assumir a saúde e em 6 de junho de 2006, o hospital inaugurou em novembro, em 6 de junho de 2006 eu assumi a Secretaria de Saúde de Búzios, e ali a gente começou a implementar um trabalho, né? Eu já havia sido diretor do Peuzinho, antigo, em 1990, em outubro de 90 fui diretor, durante o mandato de Ivo Saldanha. Prefeito de Cabo Frio, na ocasião? Prefeito de Cabo Frio, Búzios pertencia a Cabo Frio. Búzios, terceiro distrito. Búzios se emancipou em 1995. Isso aí. Então,
eu fui convidado para assumir a saúde e foi assim, foi intenso. Foi intenso, foi uma missão árdua, Intenso. essa de ser Intenso. secretário. E o Buziano começou a nascer em Búzios, então foi uma alegria muito No grande. ano que o senhor assumiu, que o Buziano começou a nascer, a demanda de nascimento. Já vinha acontecendo, mas assim... Casos pontuais, né? A gente conseguiu estruturar a saúde mesmo em 2006, a partir de junho. Né? 6 de junho, quando eu entrei, nós não tínhamos... Teve um acidente na entrada da Sem Braças. Um carro saiu da Sem Braças e a médica até de Búzios vinha no sentido pórtico e bateu no carro, e uma vítima não fatal. Sim. E nós não tínhamos uma ambulância no hospital. Eu fui no meu carro prestar socorro, até que a ambulância... Fez o socorro no seu carro? Eu fui no meu carro. E eu fui no meu carro enfiando que meu até carro chegar a ambulância... no meio dos carros, passei no meio de caminhão, depois que eu lembrei, eu não estou numa viatura, eu estou num carro de passeio. Caramba. Mas passei no meio de caminhão Ato e tal. heróico, né? E deu tudo certo? Graças a Deus. E aí a nossa ambulância, a única ambulância que tinha ido até a Brava, né, sem minha autorização, porque eu falei, não sai ambulância nenhuma daqui. E eles saíram. Primeiro dia de trabalho, as pessoas ainda não estavam acostumadas com o perfil de trabalho, com regras e tal. Sim. Aí, daí para frente, a gente foi devagarzinho, adequando, né? Sim. Teve que fazer algumas modificações. Eu contei com o apoio de uma equipe maravilhosa. Muitos eram meus amigos pessoais, se sacrificaram para estar ali comigo, acreditavam em mim, né? E me ajudaram muito, porque você não consegue desenvolver um trabalho se você não tiver uma boa equipe. Uma boa equipe. Né? Quero parabenizar a essa equipe, doutor, vou aproveitar aqui, essa equipe maravilhosa do Búzios Podcast, que está aqui com todo o apoio desse nosso espetacular estúdio, Búzios Connect. Obrigado, gente, vocês são fantásticos. 100 pessoas que acreditem na gente, 100 pessoas que realmente se comprometam com o projeto, as coisas não acontecem. Não acontece. Tá? Não acontece. Então, naquela época eu tinha uma equipe muito boa, que acreditava em mim, entendeu? Que era leal a mim. Isso foi um diferencial na sua vida, então, aqui em Búzios, porque o senhor secretário, tendo uma equipe boa, assim, na minha concepção, reflete no que foi feito de bom durante sua gestão. O senhor manteve essa equipe com o senhor durante sua gestão como prefeito? Mantive. Foi realmente um diferencial? Mas a prefeitura já exige uma equipe muito maior. Foi crescer, E né? aí, quando você aumenta a sua necessidade, nem sempre você tem disponibilidade de pessoas mais próximas, pessoas que já te conhecem. Já sabe como é que é o trabalho, né? Tem pessoas que já têm vício, já de comportamento que é normal na política, que é normal no serviço público, e que isso às vezes gera conflito com a nossa proposta. Como eu te falei, eu saí de dentro do minha zona de conforto, de dentro do meu consultório, para ir trabalhar na prefeitura. Eu não fui para a prefeitura para me projetar, para ter status, para ter... Né? Sim. Pelo contrário, meu padrão de vida caiu. Caiu, doutor? Caiu muito. E aquelas histórias que o senhor tem isso, o senhor tem aquilo, o senhor tem clínica, o senhor não tem, lá fora, aqui. Eu encontro, é fake news. Eu ainda encontro com pessoas até hoje que perguntam assim, você está em Búzios? Falaram que você estava viajando. Falaram que quando acabar a eleição você ia embora. Clínica em Miami. Miami, Portugal, helicóptero, avião. A rede Cada hospitalar. dia é uma história. Búzios tem pessoas que têm uma imaginação muito fértil. Pessoas desocupadas, pessoas que ficam aí pelas esquinas, sabe? Sim. O povo buziano precisa estar atento a essas pessoas. Sim. Pô, o que esse cara faz da vida? Ele fica esperando... Criticando para conseguir um empreguinho na prefeitura. Tem então, isso, né, doutor? As pessoas têm que ficar atentas com esses comportamentos para não serem enganadas. Ver assim, o que esse cara está falando mal de Ian? O que esse cara já realizou? Pô, acontece pra caramba. caramba. O que esse cara já fez em Búzios? O que ele tem de histórico? O que ele tem no currículo dele para poder falar mal de Ian? O que ele já realizou? Ian tem um trabalho realizado. O que ele já realizou? Nós precisamos fazer esse exercício. Verdade. A gente às vezes se contamina. E fica fazendo juízo de valor desnecessário das pessoas, né? Por isso que eu gosto de repetir aquela frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Os bons de Búzios acabam sendo contaminados por culpa dos bons mesmo. Ele tem que saber de onde vem a informação.
A informação vem de uma pessoa que não tem credibilidade? Sim. Espera mais um pouquinho, ouve um pouquinho mais, presta mais atenção antes de fazer o julgamento. Verdade. E hoje tem muito Né? áudio, muito As print, pessoas, muito tudo, né? As pessoas hoje pegam uma Antes de informação falar na besteira. rede social e já emite opinião. Sim, A nossa sim, opinião é sim. nosso patrimônio. Verdade. Quando você dá uma opinião equivocada, você está se desvalorizando ali. Pô, esse cara não tem credibilidade. Outro dia... E agora viraliza, né, doutor? Você vê? O que a gente vai estar falando Então, aqui, da onde vem a o mundo está informação? vendo, se quiser. Da onde vem a informação? É. A informação vem de tal pessoa. Essa pessoa tem credibilidade? Ou essa pessoa fala mal de todo mundo? Tem raiva, tem inveja, tem Hã? recalque, tem Exatamente. Então, esses tem sentimentos ruins. Tem pessoas que falavam mal quando eu era prefeito e hoje estão falando mal do outro prefeito. Da mesma Então, proporção, assim, E né? tem outras que já arrumaram um empreguinho e pararam de falar mal. E será que as coisas melhoraram tanto para ela parar de falar mal? Verdade. Será? Não sei. Entendeu? Mas cabe a nós, que nos contaminamos, fazer essa reflexão. Não se deixar contaminar. Essa é a verdade. A né? palavra é contaminar. Contaminar, porque que fica uma contaminado, pessoa né? doente, conseguir impregnar uma outra, está contaminando a outra. Vai contaminar. Não podemos nos Não vão se contaminar. permitir, não pode se contaminar. Não pode. Nós somos uma cidade pequena, todos nós vamos nos encontrar no mercado, no futebol, Sim. No posto- restaurante. no posto de saúde. Restaurante. Pois de saúde, Né? é isso aí. Então, Não precisa. olha que coisa feia você ficar falando mal de uma pessoa sem saber. Então as pessoas chegam assim, mas você está aqui, você não viajou, Assustado. você não... Mas é o doutor André mesmo, é ele mesmo. Entendeu? Porque eu sou funcionário público, eu trabalho quarta-feira fazendo teste de esforço no meu consultório. Sim. E quinta-feira risco cirúrgico à tarde no hospital. No hospital. Então as pessoas chegam a fazer risco cirúrgico. Ué, O senhor está aqui, está no Brasil? tá no Brasil, tá? Não, eu fui prefeito, eu não preciso mais trabalhar. Eu tô com a vida garantida, tô de vida tem boa, que- acabou. A ideia que as É um pessoas equívoco, têm de infelizmente. que a pessoa passa pela prefeitura e resolveu sua vida eternamente, tá? O senhor falou aqui já, pô, piorou. Piorou, Acabou meu padrão de vida piorando. piorou, eu viajava- Acabou piorando o padrão. Ô, Ian, eu viajava todo ano Eu para sei, Europa e eu Estados acredito, Unidos. eu acredito. Todo ano Europa e Estados Unidos. Eu Sim. parei de viajar. Parou de viajar, não conseguiu Até viajar. porque quando eu viajei, até a InterTV ligou para mim. Eu estava num jantar com o secretário de turismo Mas ligou querendo saber o que serve de viajar Que lá, com dinheiro na público, realidade, esse tipo de coisa, né? em Saint-Tropez. Tá na viajando com dinheiro público. Exato. E não estava. O cara é médico, ele Não estava viajando com dinheiro público. Acredito que não. Então, na época não tinha convênio para comprar passagem. Sim, Nós não tínhamos convênio, não tinha nem como comprar passagem. Eu comprei passagem com o meu cartão de crédito. que bom. Então, assim, eu Porque poderia, antes de senhor- mas eu Antes de poderia... senhor ser prefeito, o senhor já era médico estabelecido. Graças a Deus, tem- essa cidade. Há 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, Graças né? a Deus, essa Então cidade. tinha condições de fazer uma Tinha. viagem. Então, assim, Virou se prefeito. eu tivesse viajado com o dinheiro público, não seria nenhum crime, porque eu era prefeito, estava indo tratar de assuntos de parceria Saint-Tropez-Búzios. Ainda tem Existia isso. uma irmandade Saint-Tropez-Búzios Estava que foi respaldado. né? perdida. Sim. E eu fui lá falar de Búzios, eu fui lá de terno, assuntos de Institucionais. institucionais, não foram assuntos pessoais. Eu fiquei uma semana trabalhando para Búzios, Sim. né? Eu fui a Saint-Tropez, fui a Cassis, fui... E essa Cane. viagem deu o que falar, doutor? Eu fui, deu. Eu estava jantando Imagina. com a Fundação de Turismo de Saint-Tropez, tive que sair do jantar para dar explicação para a InterTV. O que o prefeito de Armação de Luz está fazendo em Saint-Tropez? Como se fosse... Né, Um crime, né? Um crime. Um crime. Um crime. O pessoal trata como E um crime. eu fui também ao Festival de Cannes, né, para ver um Na modelo... França. Lindo, né, né? um modelo de... Né, o festival lá acontece, acho que é no Carlton, né? No Carlton lá de Cannes, de frente para o mar. E era muito interessante porque eu estava no hotel 3 estrelas e o Carlton é um hotel top do top. E aí as pessoas de alto nível perguntando, mas em qual hotel que você está? A gente está perto daqui. Eu estava no hotel 3 estrelas, não queria Sim. nem falar, para não desvalorizar muito, né? Claro. Mas eu estava no hotel, né? Uma dessas redes aí. Sim. Me atendia, nem precisava de luxo. Precisava até de porque eu não ia cinco, ficar dentro de 7 hotel. estrelas. Sim. Não, precisava. Sim, sim. E eu fui ao Tapete Vermelho. Bacana. Eu fui assistir um filme russo, né? Sim. Num cinema Gosto muito da cultura russa. gigantesco, um lugar assim, Fantástico, né? o glamour que eles conseguem criar. Por quê? Porque eles vivem isso.
Isso que nós temos que O aprender. que você achou desse festival de cinema? Nós... Daqui, falando em cinema lá de Cannes. Você teve nesse último? Eu não fui nesse último, mas eu sou apaixonado pelo festival de cinema, eu sou apaixonado por cinema, eu Somos gosto dois, de cinema. somos dois. Tá é um tendo cinema. agora o Varilux aí, Sim. né? São filmes franceses de altíssimo nível. Sim. Todo dia tá tendo cinema de graça. Você lá no tentou, centro. você tentou trazer alguma coisa que vocês... Nós trouxemos. Nós trouxemos Trouxeram, né? nós lançamos aqui a história da FIFA. Ah, bacana. Nós trouxemos mais um filme porque nessa minha conversa lá, eu conversei com com a esposa de um diretor francês. Bacana. E ela trouxe 2 filmes para a gente apresentar. Nós lançamos lá no nosso cinema da O Rasa. diretor francês agora de Jean-Luc Godard. Você que gosta de cinema, Gosto. você... Gosto. Eu não sou Bacana. eu não vou lembrar do nome dos artistas não, mas eu curto determinados artistas sim. que Principalmente filmes policiais. Ah, fantástico. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar sua aldeia. Mistura sua laia, o fone da raia, sai da tocaia, pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia. Só com a vitrolinha rosa. Mistura sua laia, o fone da raia, sai da tocaia, pula na baia agora, nós vamos invadir.